já ouvimos ao longo dessa série, por enquanto, foram coisas ligadas a organismos vivos, a algo que cresce, algo que é edificado. Um corpo, um edifício e uma família. Um corpo saudável, ele cresce, certo? Quando não cresce, uma coisa está errada. A gente levou o Pedro um tempo atrás para uma endocrinologista para avaliar o crescimento. E ela viu algumas coisas, fez alguns exames, avaliou como é que estava, deu uma medicação. A gente se preocupa quando não desenvolve, ou quando não ganha peso, né? Pais veem isso dos seus filhos. Então a gente pensa, pô, é saudável, come bem e tudo mais, tem que crescer. Um edifício, e eu sou da área, né, da construção civil, um edifício, quando a obra está liberada, está tudo fluindo, está tudo... vai embora, cresce, sobe, acontece, a coisa avança, as pessoas passam à frente e dizem, nossa, já está tão alto esse prédio. É assim. Quando a família também é natural, a gente vê filhos, depois netos, depois, né, os filhos casam e tal, vai crescendo, vai expandindo, família também cresce. Essas imagens nos mostram que essa vida, essa construção, ela é dinâmica. Qual é a nossa parte, então, para que a igreja cresça? Como é que a gente participa disso? O que a gente faz? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, e eu falei agora há pouco aqui, que o organismo saudável cresce. Tudo que é saudável cresce e desenvolve. Então, a primeira coisa importante é a saúde da igreja. Saúde da igreja. Para ter saúde, a gente vai ver Jesus falando duas coisas principais para a igreja. Você está lembrado disso? Abre lá a tua Bíblia em Mateus 22, 37 a 39. Pode ser. Uhum. Mateus 22, 37 a 39. Jesus diz assim... Jesus respondeu, né? Quem perguntou assim, mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Primeira ordem de Jesus, e bem importante para nós como discípulos, e portanto para a sua igreja, que é a igreja é formada de seus discípulos, certo? Ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso é chamado de o grande mandamento. O grande mandamento. Jesus diz que isso resume toda a lei. Amar a Deus, vamos desmembrar que amar a Deus significa render completamente a vida ao Senhor, colocar em primeiro lugar e acima de qualquer coisa a Ele, entregar a Ele os nossos planos, desejos, sonhos, vontades, preferências, talentos, habilidades, nosso trabalho, nossa família, nossos recursos, nossos bens, nosso tempo, tudo. Tudo para Ele. Ele em primeiro lugar. Ama a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Primeiro mandamento. E Jesus diz que o outro semelhante a Ele é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa agir com o nosso próximo, com compaixão, misericórdia, graça, bondade, paciência, humildade, verdade. Significa perdoar, acolher, ajudar, apoiar, amparar, corrigir, animar, encorajar, etc, etc, etc. Tudo que manifesta o fruto do Espírito na vida de um discípulo de Jesus. Duas coisas fundamentais que mostram a saúde do discípulo e, portanto, a saúde da igreja. O grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Primeiro, o grande mandamento. Segundo aspecto que vai mostrar a saúde da igreja. Saúde da igreja também é demonstrada a partir da observância da grande comissão, que está em Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, 19 vai dizer, Jesus disse antes no 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é conhecido como a grande comissão. Se o grande mandamento é uma das facetas da saúde da igreja, a obediência à grande comissão é outra faceta.
porque a gente obedece à ordem de Jesus, de fazer discípulos. Fazer discípulos é investir na vida de pessoas para que elas conheçam Jesus e se tornem seus seguidores. O que implica em eu testemunhar com a minha boca, com as minhas palavras, mas também, principalmente, com a minha vida. Gastando tempo com as pessoas para que elas conheçam Cristo, intencionalmente dedicando tempo. Batizá-las, que é outra parte desse versículo, é levá-las ao ponto de se identificarem com Cristo, em sua morte e ressurreição. É isso que o batismo significa, quando a gente mergulha ali e sai da água, é isso, morte e ressurreição de Cristo. Ensinando-as a guardar os mandamentos de Jesus, é a terceira parte dessa grande comissão, significa transmitir não apenas conhecimento, mas é ensinar a obedecer Jesus. Vê que ele não fala ensinar os mandamentos de Jesus, mas o texto diz ensinando-os a guardar os mandamentos de Jesus. Ensinar a guardar é diferente de ensinar. Ensinar a guardar, ensinar a obedecer. Quando a gente, para quem é pai, mãe aí, vai ver que os nossos filhos, eles não só fazem o que a gente fala, mas eles observam o nosso exemplo, o nosso comportamento, muito mais do que o que a gente fala, muito mais. Fazer ensina muito mais do que falar. Ensinar a guardar passa por ser exemplo, ser referência, ser influência na vida. Demanda andar junto, demanda gastar tempo de novo. A gente falou antes aqui, em fazer discípulos. Então, quando alguém falasse para ti sobre saúde da igreja, como é que eu gosto se a igreja é saudável? Duas coisas eu preciso ver da igreja. Quais são? Lembram? Como é que ela obedece o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus falou sobre, as pessoas conhecerão e verão que vocês são meus discípulos pelo amor que tiverem uns pelos outros. O amor vai nos distinguir do mundo. O amor vai nos distinguir. Pessoas do mundo hoje estão carentes, gente, de amor, de cuidado, de interesse verdadeiro, sincero. Pessoas querem gente que as ame, que se importe de verdade com elas. Quando a gente gasta tempo, quando a gente ouve, quando a gente convida para ir para a nossa casa tomar um café, quando a gente reparte algo, a gente demonstra amor e as pessoas dizem, puxa, eu não vejo isso lá fora. Eu não vejo isso nesse mundo. O amor é um sinal. É um sinal de saúde. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Grande mandamento. O outro sinal da saúde é obediência à grande comissão. Essa igreja, ela faz discípulos, ela investe tempo fazendo discípulos, ela gasta vida com pessoas, ela se preocupa mais com gente do que com coisas. Ela realmente vive isso na prática? Ela faz isso no dia a dia ou é só lá no prédio, só da boca para fora? Ela realmente faz isso. As pessoas fazem. Saúde da igreja, grande mandamento, grande comissão. Outra coisa aqui, e eu falei no começo que eu estou meio sedentário, e eu pode ser até um pouco, entre aspas, hipócrita da minha parte, um pouco do que eu vou falar aqui. Eu me cuido nisso, na parte física, mas tem muitos pontos que eu estou negligenciando um pouco. E a gente vai falar sobre isso agora. Para ter saúde, é importante também outras três coisas. E aí nós, né? A nossa vida pessoal passa por, e a comunitária, portanto, também passa por a alimentação. Certo? Para ter saúde, um organismo precisa de alimentação. Se alimentar bem, comer corretamente, comer coisas boas. A gente fala para as crianças, não fica comendo salgadinho, comendo bala, comendo coisa. Come uma fruta, come carne, come feijão, né? Come tudo que está no prato. A gente fala para os nossos filhos que são pequenos, né? Então, a alimentação, saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Precisa comer, precisa se alimentar. Como é que a gente faz isso? Espiritualmente falando. O alimento espiritual do cristão e da igreja é a palavra de Deus. Essa nutrição é necessária para o desenvolvimento do corpo. Mateus 4,4, não precisa botar, Maurício, diz assim, nem só de pão viverá o homem. Jesus falou isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só alimento físico, o alimento espiritual nos nutre e nos faz avançar. A palavra de Deus. Alimentação, então. Segundo, exercício. Estou negligenciando o exercício, gente, fisicamente falando. Preciso melhorar. Mas também, assim como no corpo, né? Desenvolve o tônus muscular, a força, sustenta o corpo, desenvolve a musculatura, que auxilia
tendões, articulações, né? A ficar de pé. Na questão espiritual também, os músculos espirituais precisam ser exercitados na vida prática do discípulo. Como que isso acontece? Como isso acontece? Nos relacionamentos, uns aos outros. Os músculos espirituais são desenvolvidos nos uns aos outros. A comunidade de fé nos estimula, nos ensina, nos treina, nos desafia, nos estica. E isso só é feito com esforço e perseverança. Ninguém começa a ficar bem de saúde física do dia para a noite, ou de um dia para o outro. Precisa tempo. Não é assim, eu vou agora é o final de outubro, eu vou dizer, projeto verão 2025, vou agora entrar na academia, eu vou ficar bem para o verão. Não tem isso, eu tenho que pensar em 2026 lá, final de 2026, início de 2027. É um ano, é mais. Tem que pensar a longo prazo. Isso requer perseverança. E o terceiro aspecto, para a gente passar essa parte, é descanso. A alimentação, exercício, descanso. O descanso, ele é fundamental para regenerar o corpo de quem se exercita. E para o crescimento, as crianças, a gente fala, né, vai dormir cedo. O endocrinologista falou, né, para o Pedro, tem que dormir até as 10 horas, porque não lembro o que lá acontece no corpo, lá, porque a criança precisa dormir até as 10 para poder, né, ativar tal coisa, enfim. Então tem que dormir, tem que descansar. E olha só que curioso, né? Todo dia, qualquer um de nós, não só as crianças, nós somos obrigados a parar, a repousar, para não sucumbir. Já viu alguém que vira uma noite? Eu já virei uma noite, quase virei, porque eu dormi meia hora. Durante a faculdade de arquitetura, era muita agitação, trabalho e coisa da faculdade. Eu um dia cochilei assim, eu tinha que acordar para ir para a faculdade fazer um trabalho. Eu dirigia até a faculdade de manhã, para chegar lá e encontrar os meus colegas, e eu parecia que eu tinha assim, eu estava com os reflexos lentos, eu estava ruim, estava muito mal, eu fiquei com medo de bater o carro. A gente precisa descansar para não sucumbir. O sono é a demonstração da nossa incapacidade de lidar com as coisas. A gente precisa parar, senão a gente não aguenta o tirão. Durante o sono, nós nos tornamos frágeis e vulneráveis. Tem uma história bíblica de alguém que está fugindo numa batalha, e está sendo perseguido, ele entra numa tenda, e ele está cansado de tanto correr, a pessoa diz assim, entra aqui, se abriga aqui, só que ela era do time adversário, né? E ele dorme, pega no sono, e ela pega aquele tempo que ele está frágil, vulnerável, era um rei, e ela mata ele ali. A gente se torna frágil e vulnerável quando dorme. Não tem o que a gente fazer, a gente não consegue se defender quando dorme. É a nossa demonstração de incapacidade, de vulnerabilidade. Quando nós dormimos, nossa mente é organizada e nossas forças são renovadas. A Bíblia nos ensina a confiar e descansar em Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou falando sobre saúde, lembra? Saúde da igreja. Saúde nossa e saúde da igreja. Esses pontos eles têm a ver com a igreja, porque a alimentação na palavra, o exercício comunitário da vida da igreja e o descanso em Deus, confiando nele, para a condução de um projeto que é dele, de algo que ele faz. Ele promove o crescimento, ele promove tudo o que a igreja precisa viver. Nós precisamos cuidar da saúde, sim, mas tudo mais depende de Deus, depende de Jesus. Olha um exemplo de uma igreja saudável, abre lá para mim, Maurício, aí na tela, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Uma comunidade de fé saudável, uma igreja saudável, igreja primitiva de Atos. Por que a gente chama de primitiva? Porque a primeira, né? Lá no começo, nos primórdios, depois que Jesus ascende ao céu, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, Pedro prega, pessoas vão se converter, a igreja vai crescendo, e ela vai se reunindo, vai se encontrando, e ela vai vivendo a vida comunitária, e a Bíblia vai dizer assim, eles, versículo 42, se dedicavam ao ensino, olha o alimento aí, ensino dos apóstolos, a comunhão, que é o exercício, ao partir do pão e as orações, que é o amor ao próximo também, né? Porque a gente falou sobre isso, e também a comunhão, a vida comunitária. Todos estavam cheios de temor. A quem, gente? A Deus, amor a Deus. Lembra o grande mandamento? Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Isso é
amar ao próximo e também viver comunitariamente. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. De novo, amor ao próximo e vida comunitária. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Por quê? Amavam a Deus. Grande mandamento, né? E também partiam pão em suas casas. Vida comunitária, amor a Deus, amor ao próximo. Juntos participavam das refeições, de novo, a mesma coisa, e alegria e sinceridade de coração. Alegria porque Deus estava fazendo na vida deles, porque amavam a Deus. E porque amavam uns aos outros. Louvando a Deus, adoração, né? Amor a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo. Aqui, o amor ao próximo, que também o povo reconhecia que eles eram discípulos de Jesus. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Qual é o ponto aqui? Descanso. Deus promovendo o crescimento enquanto eles descansavam, cuidando da saúde da igreja. Deus ia acrescentando, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Os discípulos investiam na saúde da comunidade e Deus lhes deu o crescimento. As pessoas de fora tinham simpatia pela igreja, viam nela algo diferente e eram conquistadas por Cristo. Agora, deu para ver isso aqui, né? Como é que a gente vive isso aqui? Já que a gente falou sobre um corpo, o corpo é formado, por maior que seja, desculpa, Maurício, vou usar o teu exemplo. Por maior o corpo que seja, ou por menor que seja, algum outro, né, uma criança aqui, ele é formado por quê? Células. Células. Todo corpo, grande ou pequeno, é formado por células. Hoje nós estamos num grupo não tão grande aqui. Talvez a gente possa todos se conhecer, todos até se relacionar. Mas nem sempre será assim. A gente quer que a igreja cresça, certo? Nem sempre será assim. Como é que vai ser quando for tão grande que a gente não vai conhecer todo mundo? Como vai ser? Então, todo o corpo é formado por células, onde a gente tem, então, relacionamento próximo. Um corpo, ele não apareceu desse tamanho. Um zigoto, que é uma célula primária, logo depois da fecundação, ela se multiplica, e se multiplica, e se multiplica, e se multiplica, e aí estão os bebês, hoje das grávidas aqui, né, sendo gerados no ventre. Um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, uma vida que nasce, um adulto que se forma a partir da multiplicação das células. O crescimento também é resultado da multiplicação celular. As células se multiplicam replicando o mesmo DNA que elas contêm, elas não vão gerar outra coisa. Jesus falou sobre a árvore, né? Nenhuma árvore gera outra espécie, na semente daquela árvore não gera outra espécie. Não é assim. Sempre conforme a sua espécie, replica o seu DNA. O organismo ele começa no nível celular. A regeneração dos tecidos, a multiplicação de células é a multiplicação de células saudáveis. Porém, por outro lado, também um câncer é a multiplicação de células doentes. Certo? O que a gente pode ver aqui? Células com vida se multiplicam. Células com vida se multiplicam. A saúde do corpo depende da saúde das células. Células doentes também se multiplicam, mas têm vida. Células saudáveis se multiplicam e mantêm um corpo saudável. Como é que a gente vê isso aqui na igreja? Cuidar da saúde da igreja é cuidar da saúde das células, da saúde de cada um de nós e da saúde das células, quando nós falamos das células, quando nós falamos da menor unidade da igreja hoje, que são os pequenos grupos. Lá nos pequenos grupos nós vivemos relacionamentos significativos, nós podemos fazer isso. Aqui é mais difícil, aqui a conversa é mais unilateral e por menos tempo, mas lá a gente tem tempo, lá a gente conversa, lá a gente conhece um ao outro, lá a gente ouve da semana, lá a gente ora um pelo outro. A gente consegue ter relacionamentos mais significativos e profundos, e no discipulado também. E, a exemplo do que a igreja de Atos fazia, que vivia no pátio do templo, como nós aqui hoje, mas viviam também de casa em casa. Nós fazemos isso aqui, nos pequenos grupos. As células são a menor estrutura do corpo capaz de carregar esse DNA. O DNA que nós temos, qual é o DNA? O DNA é a vida abundante que nós temos em Cristo. Aquilo que nós vivemos com Jesus. No jeito que nós vivemos, como essa comunidade de fé é, nós reproduzimos na nossa célula aí quando nós alcançamos pessoas para Jesus. Uma célula saudável, na célula saudável nós recebemos a instrução da palavra de Deus, porque a gente quer crescer no conhecimento, mas também quer ser ensinado a guardar
o que Jesus ensinou. Nós refletimos juntos nas Escrituras, nós aprofundamos a comunhão, nós conhecemos a realidade dos nossos irmãos, fazemos amizades, ouvimos e falamos, somos edificados, edificamos, utilizamos nossos dons e habilidades, que aqui às vezes nem todo mundo consegue servir aqui, mas na célula dá. Nós exercitamos a hospitalidade quando abrimos nossa casa, a generosidade quando repartimos o nosso pão, nossa cuca, o nosso café, quando suprimos a necessidade de alguém que não tem. Nós oramos uns pelos outros, nós nos comprometemos com os nossos irmãos, nós sentimos um lugar seguro para abrir a nossa vida, falar das nossas questões, nossos problemas, com pessoas que nos amam. Nós recebemos orientação, apoio, encorajamento, nós compartilhamos o amor de Deus com os nossos alvos de amor que nós trazemos para esse ambiente, porque se é bom para nós, nós queremos que eles vivam também. Nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas. As células vivas e saudáveis, elas vão crescer a tal ponto que não cabe mais dentro dela e vão se multiplicar. Um desafio da célula para multiplicar é multiplicar núcleo também, que é gerar líderes, para que possam ser o núcleo da próxima célula. Então, é uma coisa importante do processo que nós vemos em célula. Nós queremos que pessoas conheçam Jesus nas nossas células e passem a fazer parte do corpo de Cristo. Célula tem comunhão, é muito bom, mas a célula não é focada na comunhão. Ela não é uma panela fechada, ela é um lugar para pessoas conhecerem a Cristo. Para nós falarmos de Jesus, as pessoas conhecerem essa vida que nós temos, repartir o DNA. O crescimento da célula leva à multiplicação, já falei, isso não termina. A ideia é que isso aconteça tantas vezes quanto for possível enquanto a célula está viva, e vai indo e multiplica para outra. Quero te mostrar uma coisa muito relevante, muito interessante sobre isso. E eu deixei isso para o final, porque se eu fizesse isso antes, eu acho que vocês não iam prestar atenção em mais nada que eu falei. Então, se tu não pegou nada até agora, não consegui acompanhar, pega isso, tá? Eu quero te propor 2 modelos aqui. O pastor Paulo Mazzoni trouxe isso lá na conferência de Casa em Casa. E eu repliquei aqui o cálculo dele. Gostei de fazer isso. Para a gente ver que Jesus tinha em mente quando ele falava sobre multiplicação. Pensa aqui, ó. Se alguém dissesse para nós, e ele contou assim isso, chegasse um milionário e dissesse, gente, eu acredito muito no que vocês estão fazendo aí, acredito muito em vocês, na igreja, sei lá, vai falar para o Martin, ou para o Mano, ou para alguém aí, vai falar assim, olha, eu queria que tu pregasse toda vez para um estádio lotado, eu vou alugar todo dia, qualquer estádio, seja lá a Arena, seja o Beira-Rio, encher o estádio com 60 mil pessoas, todos os dias, durante 15 anos, eu vou bancar isso aí, vamos botar uma estrutura lá, vamos fazer um evento lá, 60 mil pessoas vão ser colocadas lá dentro todos os dias. E Deus vai fazer com que 10 mil pessoas se convertam em cada um desses encontros. 10 mil pessoas todos os dias durante 15 anos. É bom ou não é? Para a igreja crescer. É bom ou não é? Tá? 15 anos, todos os dias, 365 dias, vezes 10 mil pessoas. 3 milhões, 650 mil, isso? Pessoas. Por ano. Eu fiz a tabelinha aqui, ó. Fiz a tabelinha, tá? 3 milhões e 650 mil pessoas por ano. Sendo ganhas para Cristo. Ao final de 15 anos, o cálculo é 56 milhões 575 mil pessoas ganhas para Cristo. É bom ou não é? É bom ou não é? Nosso país tem quantos? 200 milhões de habitantes, mais ou menos? 1/4 do país, 25% do Brasil ganha para Jesus. Glória a Deus, né? Mas deixa eu te falar outra possibilidade. Outra possibilidade. Alguém, esse convidado, Marte, Mano, alguém aí, não eu, né? Vou sempre usar os outros de exemplo, recebe o convite e diz assim, cara, obrigado mesmo. Eu tenho convicção de um chamado de Deus que eu devo fazer um discípulo.
Eu tenho encontro discipulado nesse dia que tu quer começar amanhã, não vai dar. Amanhã eu tenho um encontro discipulado. Eu estou levando alguém a Jesus. Meu projeto é levar alguém a Jesus em cada 6 meses, 2 pessoas por ano. Eu quero falar de Jesus para uma pessoa, e no outro semestre eu vou falar de Jesus para outra pessoa, e vou levar ela a ter um crescimento na fé, para que ela faça isso com alguém outro também. Cada 6 meses, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus e vou preparar para ela fazer o mesmo. E aí a gente pensa, sério? 6 meses com uma pessoa? 1 ano para 2 pessoas? Nem compara com a proposta. A primeira eu falei, 1 ano, 3.650.000 pessoas. Só que assim, no primeiro semestre, 1 ganha 1, são 2. No segundo semestre, 2 ganham 2, são 4. No terceiro semestre, 4 ganham 4, são 8. Depois 8 ganham 8, são 16. Depois 16 ganham 16, são 32. Até o quinto ano, são ganhas 1.024 pessoas. Mas é pouco, hein? O outro, até o quinto ano, são ganhas 20 milhões de pessoas. Se compara, né? Só que olha como é que é o negócio. Lembra da escola PA e PG? Progressão aritmética e progressão geométrica. Lembram disso? Se não lembram, aula de matemática agora. Progressão aritmética, cada vez vai somando. Quando o volume é grande, vai incrementando, parece rápido. Só que a progressão geométrica, um pouco, vai dobrando. Chega um ponto, gente, no 26º semestre, ano 13, portanto, na estratégia 1, que é o dos eventos no estádio, são 49.275.000 pessoas ganhas para Cristo. Já na estratégia 2, que é cada um ganha 1 em 6 meses, são 67.108.864 pessoas. Ao final de 15 anos, o número total da estratégia 1 são 56.575.000 pessoas. Já falei isso antes. O número total da estratégia 2 são 1.073.741.824 pessoas. Sabe que estratégia Jesus usou? O que ele disse? Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu tenho ordenado a vocês. E eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A estratégia de Jesus é cada um ganha um, cada um ganha um, cada um ganha um, e esse outro que foi ganho ganha outro, e esse outro que foi ganho ganha outro. Parece que vai ser lento, parece que vai ser devagar, mas se a gente obedecer a Jesus, olha o que milagre vai acontecer. Se nós obedecermos a fórmula de Jesus, a ordem de Jesus, se nós tivéssemos feito isso lá no século I, o mundo todo seria ganho em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. A estratégia 1 é utilizada por muitas igrejas até hoje. Uma grande estrutura em um momento impactante. Uma multidão de convidados. Um pregador forte, eloquente, uma boa oratória. Uma banda, um show, uma mídia. Uma decisão por Jesus. Mas talvez não tenha acompanhamento dessa decisão por Jesus. Produz um resultado no curto prazo, sim, porque é aritmético, é grande, é rápido. Mas no longo prazo, perde. A estratégia 2, proposta por Jesus, é utilizada por poucos até hoje. Por poucos hoje, aliás. Uma estrutura simples e sem glamour. Não tem show, não tem evento, não tem mídia, não tem estádio. Não tem pregador com oratória, não tem banda. É 1 a 1. Processo que envolve tempo e dedicação. Tem que dedicar nessa proposta na conta, que era 6 meses, mas talvez não seja 6 meses, talvez é 1 ano. Talvez é 2. Mas eu vou me dedicar a alguém, para que ele cresça, conheça Jesus e cresça na fé. Envolve tempo e dedicação. Cada crente é um ministro.
Cada crente é um ministro, não tem um pregador. Compromisso de repartir o que recebeu para expandir o reino de Deus. Eu fui formado num semestre, eu reparto no outro semestre. O que eu recebi, eu entrego. Passa por mim, é um processo que flui. Eu não estou só recebendo, eu não estou só me alimentando. Eu não falei antes, mas a alimentação sem exercício engorda. E exercício sem descanso esgota. São coisas ligadas. São coisas ligadas. Aquilo que recebeu, reparte. Discipulado como parte da vida, não como um encontro, não como um momento, não como uma programação, mas como um estilo de vida. Fazer discípulos. Pode parecer ineficiente no começo, lembram? 2,4, 4, 8, 8, 16, 32, 64, parece tão devagar. Mas no longo prazo é exponencial, é um milagre. Para fechar isso, talvez a gente desanime olhando esse início, e a gente falou em 15 anos para a gente estar aqui hoje, lembra? Comecei contando uma história, eu disse, nós estamos 15 anos assim, e estamos aqui. Tantas coisas aconteceram, claro, né, nesse processo, mas estamos aqui. Talvez a gente pense assim, poxa, desanimar, né, vamos desanimar, não vai, não anda, não cresce, não desenvolve. Eu estou falando para alguém, a pessoa não quer conhecer Jesus, ela não se abre, ela parece que está com coração de pedra. Só que Paulo disse isso, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Nem o que planta, nem o que rega, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento, é Deus que faz. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, de acordo com a sua fidelidade, a sua entrega, a sua devoção a Deus. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos o quê? Executores, os responsáveis, os líderes do trabalho de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. É Deus que dá o crescimento. João capítulo 4, versículo 28 até o 39, é um trecho longo, mas eu vou ler só alguns versículos. Jesus está lá falando com a mulher samaritana, e ele fala com ela e fala do evangelho para ela, ela entende quem ele é. No final ele confronta ela na vida dela e ela entende que ele é o Messias. E ela volta para a cidade onde ela estava, ela volta lá para chamar pessoas e ela diz, venham ver o homem que tem me falado tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho feito. E Jesus começa a falar com os discípulos enquanto isso ali, e aí no versículo 35 ele diz assim para eles, porque as pessoas da cidade começam a vir da cidade para onde eles estavam, que era o lado de fora. E aí Jesus, olhando a multidão chegando, fala para os discípulos assim, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos. Abram os olhos. Ele diz, abram os olhos, provavelmente apontou para a multidão. E diz assim, e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, olha quem? O que semeia e o que colhe. O que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Essas passagens nos mostram que a obra de Deus na vida das pessoas tem um processo. Alguns semeiam, outros colhem, outros vão regar. E a gente às vezes colhe vidas, pessoas estão maduras em um momento, uma fase da experiência, do período, do processo delas, que alguém que plantou não viu, nem sabe que ela aceitou Cristo. Alguém, a gente conversou despretensiosamente num ônibus, numa rua, num encontro casual, e a pessoa nem nos conhece, a gente falou do Evangelho, e, sei lá, 10 anos depois, essa pessoa encontra, passa um processo com Deus, e ela aceita Jesus e diz, olha, um dia uma pessoa falou para mim, aquilo já foi uma semente. A gente nem sabe, mas a gente participou disso. A gente participou disso. Tem fases. Plantar, né? Quem planta uma árvore hoje?
Você não vai colher o fruto dela, vai demorar para crescer. Tem fases que a gente não vai ver resultado. O que rega, pensa, espero que dê certo, né? Talvez faça isso orando, Deus, estou regando aqui, que frutifique, que dê fruto. E o que colhe, se alegra com o fruto, mas ele não viu o processo. Por isso que até mostrei o processo para vocês hoje, que foi o que Deus estava fazendo. Deus estava, durante 15 anos, enraizando. Deus estava preparando as coisas para que a árvore pudesse ter maturidade, crescer, se desenvolver, talvez para dar fruto. Tem um tempo para que isso aconteça. É preciso perseverar, não dá para deixar cair a peteca, não dá para jogar toalha. Perseverar é importante. Por isso que no título da mensagem diz, multiplicação e perseverança. Perseverar é necessário. Jesus, o último texto aqui nosso é Mateus 9:35, Jesus disse assim, Jesus estava passando pelas cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. Olha como é que ele via as pessoas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos, olha o que ele disse aos seus discípulos. A seara, a lavoura, é grande. E os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus disse para nos orarmos por pedirmos trabalhadores. Não disse para nós pedirmos pessoas para virem para a igreja. Ele nunca disse, orem para que pessoas venham para a igreja. Ele disse, orem por trabalhadores. E ele falou para eles que já eram trabalhadores na lavoura de Deus. Orem por mais trabalhadores. É mais trabalhadores. Essa conta aqui, que é a da estratégia 2, essa é a 1. Está vendo que é retinha? A 2 vai crescendo, Depende de trabalhadores, gente. Depende de trabalhadores. É um que ganha um, e esse um ganha outro, esse outro ganha outro. São trabalhadores. Se eu ficar esperando receber, querendo mais, querendo engordar e não repartir, essa conta não vai acontecer. O mundo não vai ser ganho. Pessoas não vão conhecer Jesus. A semente que produz é o grão que nós não comemos. A semente que produz é o grão que nós não comemos. Certo? Nós precisamos entender qual a nossa parte nesse processo. Na estratégia 2, envolve a disposição de cada um de nós. Enquanto Jesus não voltar, é tempo de salvação. Nós cantamos aqui, até que Ele venha. Até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo eu vou levar, até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Está junto? Vamos orar. Deus, nós ficamos perplexos diante da Tua palavra, Deus. Quando nós vemos Teu plano, Teu projeto, Deus, de ganhar o mundo com o Evangelho, de salvar pessoas, de salvar a humanidade, Deus, de resgatar, de trazer pessoas de volta a um relacionamento contigo, Deus, de restaurar esse relacionamento quebrado pelo pecado. Nós vemos, Deus, entendemos essa manhã a nossa parte nesse processo. Deus, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos desperte. Desperta, Deus, se nós estamos dormindo, se nós estamos só nos alimentando, Deus, se nós não estamos praticando, nos exercitando, não estamos obedecendo a grande comissão, nem o grande mandamento, talvez, Deus, desperta a nossa vida, Deus. Desperta a nossa vida para que a nossa saúde melhore, para que a gente possa também, Deus, de forma saudável, multiplicar, Deus, discípulos, levar o Teu Evangelho, levar a Tua boa nova, Deus, aquilo que mudou a nossa vida, que transformou o nosso ser a outras pessoas, cumprindo o nosso chamado, Deus, o chamado que o Senhor fez para nós. Não olhando para os nossos irmãos, dizendo, ele também não faz, então eu não vou fazer, Deus, eu quero fazer. Que seja, que parta de mim, Deus, começa na minha vida. Que nós possamos, como igreja, Deus, cumprir o Teu chamado, o Teu propósito, Deus, de ganhar pessoas nessa cidade,
partir das nossas vidas, a partir das nossas casas, a partir das nossas células, a partir, Deus, de tudo que o Senhor já está fazendo. 15 anos o Senhor vem trabalhando, Deus, já aqui, enraizando, Deus, a Tua palavra, consolidando valores, levando a gente a compreender, Deus, o Teu propósito, a Tua visão para essa obra, Deus, através dessa igreja, dessa comunidade de fé aqui, Deus. Cumpra o Teu propósito, Deus, nas nossas vidas. Ganha Santa Cruz, Deus. Que nós possamos participar desse processo. Nós somos cooperadores, Deus. A Tua seara é tão grande. Nós queremos ser a resposta. Nós queremos ser os trabalhadores, Deus. Que levantam as mangas, que arregaçam as mangas, botam a mão na massa, Deus. E estão participando daquilo que o Senhor está fazendo. E se alegrando, Deus. Seja plantando, seja regando, seja colhendo, Deus. Mas que pessoas conheçam o Senhor. Nós lemos ali que se alegram, Deus, quando o fruto é colhido, tanto aquele que planta quanto aquele que colhe. Nós queremos nos alegrar, Deus, com tudo que o Senhor está fazendo. E continuar essa missão, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E aí, Deus, estaremos para sempre contigo, celebrando, juntos, Deus, e por toda a eternidade. Mas queremos ver tantas pessoas, quanto pudermos levar junto, Deus, queremos, porque vidas permanecem para a eternidade, coisas não, eventos não, bens não, status não, realizações não, vidas permanecem para a eternidade, Deus. Que os nossos olhos estejam nos valores do Senhor, construindo coisas como o Senhor vê, gastando nossa vida, gastando nosso tempo, nosso esforço, Deus, para que pessoas sejam ganhas para Jesus. Oramos assim, Deus, nos despede nessa manhã, nos despede, Deus, daqui, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz, Deus, para que cumpramos essa missão no mundo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.